aquele evangelho que tem o básico, é o evangelho de Marcos. Porque, ó, 76% do que tem no evangelho de Marcos, tem nos outros também. Apenas 3% do conteúdo do evangelho de Marcos é só ele que tem. Sabe aquele conteúdo que só tem naquele evangelho, não tem mais nenhum? O evangelho de Marcos é só 3%. Os outros evangelhos não. Já você pega o evangelho de Lucas, é 30 e poucos, o evangelho de Mateus é 20 e poucos, o evangelho de João tem muita coisa diferente, né? Agora, existe essa divisão entre os evangelhos, são 4. E 3 evangelhos, geralmente eles chamam de sinópticos. Por que chamam assim? Sim é de mesmo, óptica o quê? Óptica é visão, mesma visão, tá? Eles são chamados de sinópticos porque eles têm muita coisa em comum. Até que existem várias teorias sobre como eles foram escritos, né? Por exemplo, o famoso, né, chamado de Santo Agostinho na Igreja Católica, mas a gente conhece como Agostinho de Hipona. Ele tinha lá uma versão sobre como foram escritos. Para ele, Mateus foi escrito primeiro, Marcos utilizou Mateus como referência, mas também escreveu algumas coisas, e Lucas usou os dois como referência para escrever os outros dois evangelhos. Só que depois de um bom tempo, estudiosos fazendo vários tipos de estudos, crítica textual, concluíram que o evangelho de Marcos foi escrito primeiro e que Mateus e Lucas usaram o evangelho de Marcos como referência também para escrever os seus evangelhos. Tá? Por quê? Marcos teria sido escrito primeiro? Porque ele é um evangelho gramaticalmente, tá? Gramaticalmente ele é mais pobre. Assim, para quem não sabe, os autores dos evangelhos, eles não falavam grego. Não era a língua materna deles, não era grego. Eles falavam aramaico. Então eles tinham que escrever numa língua que não era a língua deles. É como se falasse assim, ó, você vai ter que escrever a vida de Jesus, mas em inglês. O que vai acontecer? Naquela época não tinha Google Tradutor. Eles tinham que saber mesmo. E aí existiam muitos hebraísmos no Evangelho de Marcos. Existia muita coisa escrita assim, que a pessoa não sabia, aí usava uma palavra. Como se a gente fosse escrever em inglês, não sabia a palavra em inglês, usar alguma palavra em inglês, em português com um sufixo ation, né? Sei lá. Né? Então, assim, tinha algumas coisas desse tipo, sabe? Então, tipo oração, por exemplo, eu vou falar, não sei como é oração em inglês, eu vou falar oration, né? Coisa que não existe. Então, você encontra algumas coisas assim no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele é muito menor. E aí no Evangelho de Lucas e Mateus já não tem. Já é um evangelho gramaticalmente, são dois evangelhos gramaticalmente melhores. Então acredita-se, isso são teorias, acredita-se que o Evangelho de Marcos foi escrito primeiro, e aí depois os outros, Mateus e Lucas, utilizaram Marcos como referência, mas claro, por exemplo, Mateus, ele viveu com Jesus, ele viu. Então, sabe, você usa um texto meio que para se inspirar, mas ele viu, então ele... essa história que Marcos falou aqui é legal, vou colocar no meu. Essa daqui não precisa colocar, eu vou colocar. Essa daqui, entendeu? Então assim, é claro que tudo guiado pelo Espírito Santo. A gente sabe que a Bíblia não foi escrita porque o cara quis escrever. Com certeza, foi. O Espírito Santo chegou e falou, Mateus, escreve o evangelho lá. Aí o Mateus foi lá e escreveu, Mateus, não coloca isso, coloca isso. Com certeza o Espírito Santo estava guiando. Não foi da cabeça deles. Mas isso não impede que o evangelista utilize outras fontes. Igual Lucas, ele fala que ele utilizou outras fontes. Ele fala no evangelho dele que ele pesquisou. É uma coisa bem assim, vamos dizer assim. Pode falar. Vamos dizer assim, a pessoa, ela... Pode falar. Quando um patrão, ele pede para um funcionário escrever, ele fala, escreve sobre uma secretária, escreve sobre tal assunto que eu assino embaixo. Mas quer falar bem alto.
pessoal ouvir? Vou retornar então. É como se fosse um patrão chega numa secretária, fala assim, ó, eu quero que escreva um documento falando sobre tal assunto. E eu assino embaixo. Da mesma forma, Deus ele guiou, né? Não deu aquela palavra pronta para ele, não, escreve assim, 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 eu vou digitando, você vai escrevendo aí. Não, Deus ele deu, né, o assunto e ali a Bíblia foi escrita, geral, né? Então, foi dessa forma. Sim. Deus não ditou o que foi escrito, né? Não ditou, senão Lucas não precisaria pesquisar, por exemplo. Se Deus ditasse, para que Lucas ia pesquisar? Não faz sentido, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é o seguinte, quando Marcos abandonou, que o apóstolo Paulo não quis mais, o tio dele, o Barnabé, foi atrás e deu oportunidade para ele, depois olha quem ele se tornou. Então a gente tem que ver sempre que as pessoas também têm o direito a uma segunda chance, né? Porque Deus está ali para ajudar, né? E eu acho isso muito bonito. Se ele tivesse abandonado e seguido com Paulo, quem sabe o Marcos não seria o que foi. Sim. Né? Então a Sandra está falando já da parte, né, de segundo, da questão da segunda chance. Eu vou deixar pro Raul comentar daqui a pouco. Eu só vou falar aqui um pouco. Terminar aqui, eu já te passo a palavra, Raul, seu Raul. Então existe essas hipóteses aí sobre a escritura dos evangelhos. A gente não sabe qual que é a verdadeira. E também não importa muito. O que importa é que a gente tem a palavra de Deus hoje em nosso poder, a gente consegue ler. E o evangelho de João é totalmente diferente dos três. O evangelho de João, quando você pega os três evangelhos, você vê que os três falam muito de Jesus como homem. Só que o evangelho de João deixa claro que Jesus é Deus. Claro. Então é um evangelho diferente. Tem muita coisa. Ele foi escrito bastante tempo depois dos outros três. Lá pelo ano 100 depois de Cristo. Enquanto os três primeiros foram escritos lá anos 50, 60. Né? Bem antes. É quase uma vida, né? 40 anos de diferença. É quase uma vida. Então é isso, pessoal, em relação ao Evangelho de Marcos. Então, assim, provavelmente ele foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, o Evangelho de Marcos, tá? Então, não é à toa que a gente gosta muito de estudar ele. Tá? Agora, vamos ler aqui Atos 13. Vamos para Atos 13. Atos 13, 1 a 5. Quem tiver achado aí, antes de mim, quiser ler. Olha, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas, Mestre e Barnabé, e Simão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra, o qual temos chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre ele, o despediram. Até qual? Até 5. Assim esse, enviado pelo Espírito Santo, partiu para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, chegaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, que tinha também a João como seu ministro. Tá, então aqui fala-se já de João como auxiliar de Paulo e de Barnabé. E aqui, Paulo e Barnabé é separado para fazer a viagem. E João, que é o Marcos, João Marcos, o nome dele, ele sai para auxiliar os dois. E aí aqui no verso 13 acontece o que a Sandra comentou aqui, E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. João, que é o Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então assim, por algum motivo que a Bíblia não fala, Marcos voltou para casa. Ele saiu
com Barnabé e Saulo para pregar o evangelho. É como se, vamos para a África. Vamos lá, todo mundo para a África, sei lá, ou para o Oriente Médio lá. Chegando lá, o cara vê que o negócio não é tão fácil assim e ó, aqui não é para mim não. A gente não sabe qual que é o motivo. Mas quem fala sobre isso é Ellen White. Fala que ele ficou desanimado, que ele não era acostumado, vamos dizer assim, com dificuldades, né? E aí então ele volta. Então sabe aquele... Eu não tô falando que Marcos era filhinho de papai, tá? Mas sabe aquele filhinho de papai lá? Acostumado com tudo na mão e tal. Manda pra África o cara. O cara chega lá, o que vai acontecer? Né? Então eu não tô falando que Marcos era isso, tá? Mas, de acordo com Ellen White, ela fala que ele desanimou. E que ele não era acostumado a passar por sacrifícios. Então isso não é uma coisa legal, né? De se fazer. É claro. Né? Agora, o que eu queria perguntar para vocês assim? E aí, o que vocês acham? Que Marcos, então, a gente tem que falar mal de Marcos aqui? Vamos descer além, Marcos? Falar mal que ele foi medroso, que ele falhou. Esse Marcos, cara. Né? A gente tá aqui na igreja e o Marcos ficou com medinho lá. O que vocês acham em relação a isso? Vocês acham que a gente tem que falar mal de Marcos aqui? Igual o pessoal fala do povo de Israel no deserto. Se fosse eu lá, eu ia fazer certinho. Se eu fosse um espia, eu não ia voltar falando mal, falando que seria difícil. Eu ia ser igual Josué e Caleb. Eu ia ser o espia que ia estar confiante. Né? O que vocês acham disso? Coisa, né? Hã? Pedro disse a mesma coisa, né? Pedro foi a pessoa que falou, Senhor, nunca eu vou te negar, né? Nem que eu venha morrer, nunca vou te negar. E aí, estava sendo sincero na hora. Só que chegou na hora do vamos ver, mas você não estava entre eles lá? Não. Vai que eles me pegam também aqui, né? Vai que eles resolvem me prender junto com Jesus. Não, você está me confundindo. Então, uma coisa assim que a gente tem que aprender a fazer é se colocar no lugar das pessoas. Que a gente não é Superman espiritual, não. Eu conheço alguns Supermans espiritual. Supergirls espiritual, né? A pessoa bate no peito assim, ó. Né? Porque se fosse eu, faria assim. Se fosse eu, faria diferente. Aí você vai ver a vida daquela pessoa, não é uma vida muito cristã, né? A pessoa que fala mal dos outros, vai lá, em volta da mesa, né? Senta lá, vamos almoçar agora. E falar mal do pastor que pregou, né? Falar mal da fulaninha, porque a fulaninha veio com um vestido curto. E falar mal da outra que veio não sei o quê, do outro. Então, assim, geralmente os supermans espirituais, eles não são pessoas santas. Geralmente são mais parecidos com os fariseus. Então, o que aconteceu com Marcos é algo que acontece com cada um de nós. Eu lembro quando eu me converti, que Deus falava muito assim, comigo assim, de maneira sobrenatural. Aconteceu algumas coisas assim. Aí passou um tempo assim que eu nunca mais eu ouvi a voz de Deus, sabe? Você vai meio que amornando, sabe? Aí chegou um dia eu falei, Senhor, fale comigo de novo, faz uma coisa assim pra mexer com a vida espiritual. Aí eu tava dirigindo, era à noite assim, perto de um lugar que tinha uma boca de fumo assim, lá no bairro Universitário. Aí eu senti bem forte, tá vendo esse motoqueiro aí, ó? Ele tinha um motoqueiro andando assim, empurrando a moto, com o pneu furado. Ajuda ele. E eu, Senhor, como assim, cara? Boca de fumo, eu fui o Marcos, ó. Vazei, cara. E aí? O que Deus ia me mostrar naquele momento? Ele ia fazer alguma coisa, eu não sei, até hoje. Lá no céu pergunta, Senhor, se eu parasse para ajudar aquele motoqueiro, o que ia acontecer? Eu não sei. Agora eu vou me enfiar embaixo da cama e morrer de chorar? Não vou. A próxima vez eu tenho que acertar. Se eu não acertar de novo, a próxima vez eu tenho que acertar. Tudo que a gente tem é o agora. Não adianta a gente querer consertar o passado, a gente não volta, não tem aquele negócio de ao futuro, pegar aquele carrinho e voltar, a gente não existe isso. Entendeu? Tudo que a gente tem é o agora. Irmão Raul, quer falar aqui sobre a lição de segunda-feira?
Irmão Ron vai ajudar a gente aqui, ó. Deixa eu colocar. O microfone aí. Aí, vai lá. Bom dia, irmãos. Bom sábado. Eu, primeiramente, queria mostrar para os irmãos a nossa lição. Eu estava perguntando para o Diego e para minha esposa. Vocês conseguem definir essa cena aqui? Alguém consegue? Ressurreição, né? Hã? Jesus ressuscitando e a tumba atrás aberta. Que cena maravilhosa, né, irmãos? Bom, vamos para a lição, que é o importante. O tempo é... Um dia vai ser a gente, né? é Ou não. Se a gente estiver vivo É. quando Jesus voltar. Eu já fiz uma promessa. Irmãos, eu vou subir mais Amém, um pouquinho glória aqui. É o seguinte, Hã? a lição vem falando sobre Marcos, né? Vou fazer. E no começo vem dizendo que ele era um jovem, né? Que era na casa dele, era a igreja se espodava, então era um jovem temente a Deus. Como o irmão aqui disse, muitas vezes nós rotulamos as pessoas porque falha, né? Nós somos seres humanos e somos realmente falhos. O inimigo trabalha para nos esmorecer, para nos desanimar, irmãos. Nós, como pessoas mais adultas, nós temos esse trabalho com o jovem, de fortalecer. O jovem vem para a igreja com essa vontade de trabalhar, mas o inimigo também trabalha para quê? Para esmorecer. Eu imagino aqui João Marcos com aquela vontade, com aquela sede de pregar o evangelho. Mas quando ele viu as dificuldades, os problemas que ele ia enfrentar, ele desanimou, né? Eu vejo que Paulo, aqui um pouco, ele foi muito forte, cobrando dele, né? Falou, não, eu já falhou, não tem mais chance, né? Será que nós somos assim com nossos filhos? É porque meu filho falhou? Não tem mais chance, né? E vemos aqui que Barnabé, né? Esse sábio, homem sábio, é um discipulador, ele viu em Marcos que ele tinha potencial, então ele falou, não, vamos levar. Houve uma divisão, mas Barnabé deu a segunda chance para Marcos, e a lição diz que Marcos foi, né? Um jovem, irmãos. Quantos jovens nós temos na igreja hoje? Depois ele foi tão útil para Paulo, Marcos. Exatamente. Foi muito então, útil irmão, para nós, né? Que o livro dele tá aí. Uma coisa que a lição vem nos trazendo aqui é que João Marcos ele foi rotulado como fujão, como fraco, né? Então eu imagino as pessoas lá, o fujão, fugiu, né? Mas essa mesma pessoa, Deus, você imagina como Deus trabalha. A próxima vez ele foi, e agora nós vemos o Evangelho de Marcos, um homem que Deus usou, né? E essa lição eu venho falando para nós aqui, nós que somos já com a cabeça branca, né, já mais idosos, nós não devemos rotular o jovem porque ele falhou a primeira vez. Nós devemos ajudá-lo, fortalecê-los. Eu sempre na minha igreja, irmão, eu sempre fui a favor de que existisse um ancião jovem. Sempre fui a favor, porque é ele trabalhando junto com as pessoas que têm mais experiência, ele vai se fortalecer e vai ser o ancião lá do futuro. Eu já fui ancião jovem uma vez. Exatamente. E eu, antes de ter um ancião jovem, eu sempre falava na igreja, o jovem tem que ter essa oportunidade. Não é porque ele falhou a primeira vez. Uma vez um jovem foi pregar na nossa igreja, quando ele saiu lá, as pessoas começaram a comentar, irmão, e o sermão dele foi ruim. Imagina ele ouvir isso, irmãos. Talvez ele nunca mais voltaria para a igreja, mas eu fui lá, abracei ele e falei, irmão, você foi maravilhoso, com que Deus ama você. Isso fortaleceu, e hoje ele prega em várias igrejas. Imagina, irmão, se ele escutasse os irmãos comentando que o sermão dele não foi bom, né? Então nós temos essa tendência de rotular, né? E aqui a lição vem nos trazendo isso, irmão. Nós devemos dar a segunda chance. Quem de nós não erra? Vou citar um exemplo aqui. Eu fui visitar um casal onde a esposa expulsou a filha de casa porque estava grávida. E depois de fazermos vários estudos com ela, chegamos ao estudo do perdão. E eu disse para ela, senhora, se essa menina fosse minha filha, eu ia abraçar ela, porque a filha ia no portão da casa dela e ela expulsava a filha. A filha morava numa casa de uma vizinha lá, sem roupa, descalça. E eu falei, como gostaria que essa filha fosse minha, eu ia abraçar ela. Porque quem que não erra? A senhora nunca errou, seu esposo nunca errou.
Talvez sua filha entrou no caminho errado porque nós falhamos de não ter orientado, não ter conduzido no caminho certo. E isso, passados uns dias, a esposa dela me ligou e falou, você não sabe o que aconteceu. Minha filha veio e quando ela bateu no portão, bateu palma para pedir comida, irmãos. A mãe abriu o portão e correu e abraçou essa filha. Choraram juntos. E ela entrou para a cozinha e preparou um bolo, as duas comidas. Essa é a segunda chance, irmãos. Nós somos pais, nós somos líderes da igreja, devemos ajudar esse jovem quando ele falha, abraçar, conduzir, dar essa segunda oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade todos os dias. Nós falhamos, nós pecamos, nós caímos, mas Deus fala, eu estou aqui, segura na minha mão, vou te conduzir. Então a lição vem nos dizendo isso, devemos dar a segunda chance. Uma lição tão maravilhosa. Eu vejo muita gente falando assim mal do pessoal que batiza mais de uma vez, né? Assim, que ficar lá, batizou já 3 vezes, 4. Cara, por que você não vai acreditar que dessa última vez né, vai dar certo? A gente tem um exemplo aqui, né Fran? Fran foi a 3ª vez e dessa vez, ó, tá aqui com a gente, já faz o quê? Louvado seja Deus, né? Faz o quê? Quantos anos que você... Foi 4? A última vez foi a 4ª ou foi a 3ª? Foi 3ª, né? 3ª. Só que agora você tá quantos anos já firme? 4 anos firme aí, ó. Então assim, cara, a gente tem que botar fé, né? Exatamente, a lição vem nos falando sobre isso. Tá, então vamos lá. Agora a gente vai entrar no Evangelho de Marcos. Vamos tentar. Acho que eu vou ler para vocês, pessoal. Vou sentar aqui, acho que tem vou outra ler para parte. vocês para ver se a gente consegue chegar até quinta-feira aí. Marcos, vamos começar a ler o Evangelho de Marcos agora, tá? Marcos capítulo 1. Se alguém achou aí já, quiser ler para nós, alguém achou já? Tá fácil aí? Sandra, achou? Vai lá, Sandra. 1 a 8, é bastante coisa, vai lá. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à frente os meus mensageiros e ele preparará o caminho. A voz que clama do deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para eles. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então a gente tem aqui início do Evangelho de Marcos falando de João Batista. E João Batista, ele estava numa profecia de Isaías que falava que ele seria a pessoa que viria. Tá aqui, ó. Envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Aqui não é a voz que clama no deserto, tá? É a voz do que clama no deserto, é a voz de Deus. Então, João Batista, ele era a voz de Deus que estava clamando no deserto. Porque Deus, acho que todos nós sabemos disso. Deus, ele está clamando para todo mundo. Ele está tocando o coração, batendo na porta do coração de todo mundo. Só que são poucas as pessoas que se decidem por ele. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então é isso que João Batista, ele veio pregar o arrependimento um pouco antes de Jesus começar o ministério dele. Ele veio preparar, vamos dizer assim, fazer uma pré-pregação, preparando as pessoas para receberem Jesus. E aí, Marco, bom? Aí eu pergunto, teve o João Batista, que ele preparou, fez uma pregação de preparação para a primeira vinda de Jesus. Quem é responsável por fazer uma preparação para a segunda vinda de Jesus? Nós. Então o que acontece? Jesus fala que João Batista era
o Elias prometido. Que o livro de Malaquias fala que antes do Messias vir, quem queria vir primeiro? Elias. Acho que é lá no finalzinho de Malaquias, lá fala isso, né? Que Elias vir. Hã? Malaquias 4, lá no último capítulo. Fala que antes do Messias vir, Elias viria. E aí Jesus fala que quem era Elias era João Batista. E qual algumas similaridades entre Elias e João Batista? Uma, eles eram pessoas simples. Você vê pela roupa. Tanto no Antigo Testamento fala da roupa de Elias, era uma roupa rústica, quanto de João Batista. Então eram pessoas simples. Eram pessoas que estavam com os olhos no céu e não com os olhos na terra. A pessoa não estava focada, igual a maneira das pessoas, em poder, em riquezas. 2, eles pregaram arrependimento dos pecados. Tá? E ó, que eles combateram o pecado. Você vê Elias, por exemplo, ele fez aquele desafio para 5.000 profetas, né, de Baal. Não é 5.000, é 400. Coloquei um pouquinho mais. 400 profetas de Baal, mas 450 profetas do poste ídolo. Depois daquele desafio, o povo abandonou a idolatria. Então, Elias, ele combateu o pecado. João Batista combateu o pecado. Ele olhou para Herodes e falou: Herodes, você não pode fazer isso não. Você está aí, né, namorando a esposa do seu irmão, como é que é isso? Você está ficando doido, cara? João Batista combateu o pecado. Então, o que isso diz para nós? Que nós devemos também ser pessoas que vai levar os mandamentos, vai pregar não só a fé em Jesus, que todos eles pregavam também. Quando João Batista preparou o caminho para Jesus, ele estava pregando que as pessoas deviam crer em Jesus. Então, a fé em Jesus é uma pregação nossa, que é mesmo João Batista, mas os mandamentos também. O povo que guarda os mandamentos de Deus, Apocalipse 14, 12, e tem a fé em Jesus. Esses somos nós. Tá? Essa era a pregação de João Batista e essa deve ser a nossa pregação. Então, ó, é claro que a gente não deve ser inconveniente. Ficar assim, você chega no sábado na casa de alguém que não é adventista, a pessoa está assistindo televisão, você vai, pecado, você vai... Nunca você deve fazer um negócio desse. Mas você também é uma pessoa que deve estar sempre buscando oportunidade para você falar para as pessoas. E falar o que é certo. E falar o que é errado. Nós precisamos ser assim. Tem que ter sabedoria vinda do Espírito Santo para isso. E pregar o arrependimento. O que isso significa? Eu lembro de uma vez que eu fui num acampamento. E aí tinha na época o pastor Ivan Saraiva, né? Ele estava fazendo esse acampamento. E ele estava falando que a vida do cristão é difícil. Nós temos que nos sacrificar isso, né? E aí teve uma família que chamou ele para conversar e falou assim: mas pastor, a minha vida não é difícil, eu sou feliz, eu não preciso disso, de me arrepender dos meus pecados, eu sou feliz, mesmo sem essa religião de vocês aí. E aí pensa, será que as pessoas têm consciência de que elas são infelizes sem Jesus? Muitas vezes a pessoa não tem consciência, ela acha que é feliz. Ela acha que ela tem Jesus. Eles acham que tem Jesus e estão fazendo tudo errado e não enxergam. E não adianta a gente falar. Exatamente. Agora, então a gente tem a função de levar as pessoas a se arrependerem das suas vidas. A gente tem que abrir os olhos das pessoas para elas verem o quão ruim elas são. Eu lembro de uma mulher que a gente foi, ela estava endemoniada. A gente foi orar por ela. E aí a gente estava lá orando, de repente começou aquela coisa toda. E aí a gente falou para a senhora, né? Depois que o demônio foi embora e tal. A senhora tem que aceitar Jesus. Eu aceito Jesus desde que eu sou pequena. Mas será que uma pessoa que realmente convertida vai baixar o demônio nela? A pessoa não tinha noção que ela não tinha
ela tinha envolvimento com coisas de espiritismo e tal. Né? Então, o que acontece? Uma das funções que a gente tem é levar as pessoas a reconhecerem que a vida delas não é boa. Isso é muito difícil. Pensa uma pessoa aí que está ganhando milhões e tem uma mansão, um carro. Você convencer que a vida dela não é boa? Quando o mundo todo está dizendo que é, né? Exatamente. Então, primeiro, levar a pessoa ao arrependimento. Depois, pregar a justificação pela fé. Que Jesus é quem salva, não é os mandamentos que salvam, é Jesus. E pregar que se você é salvo, você tem que guardar os mandamentos. 3 coisas que a gente tem que pregar. Outra coisa também, você tem que tomar muito cuidado na hora de falar. Porque muitas vezes nós gostamos de apontar o dedo. Nós gostamos muito. Vou dar um exemplo clássico. Se você entrar no estabelecimento e está escrito na placa, ó, coloquei câmera porque eu não confio em você. Você volta no estabelecimento? Dificilmente. Agora, sorrir, está sendo filmado, está dizendo a mesma coisa, mas é legal, é interessante. Entendeu? Então nós devemos saber a levar o evangelho, mostrar para a pessoa que ela precisa de arrependimento, mas sem ficar apontando. Então, com levar a pessoa ao arrependimento, com pregar os mandamentos, com pregar que ela está no erro, sem ficar apontando o dedo, né? Só o Espírito Santo. Irmão Raul, vai lá. Eu quero falar sobre o batismo de Jesus. Eu queria perguntar para os irmãos aqui, o que você entende por que o batismo de Jesus? Muitas pessoas falam, foi para nos deixar um exemplo. É isso mesmo, não? Jesus se batizou para nos deixar um exemplo ou tem alguma coisa mais que nós precisamos entender? Alguém? Jesus se batizou para deixar só um exemplo a nós que nós devemos batizar, ou tem alguma coisa mais que é mais profundo que nós precisamos entender? E eu estudei de acordo, a lição vem dizendo aqui que Jesus se batizou porque ele deu início ao seu ministério. Então o batismo é quando ele recebeu o Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Ele também se batizou para nos deixar exemplo, isso é importante. Mas o mais importante aqui é que quando Jesus se batiza, ele começa o seu ministério. É por isso que agora vem o verso da lição, verso áureo, que diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no evangelho. O que Cristo está dizendo aqui? O evangelho está próximo. Na realidade, essa palavra não tinha que ser próximo. O evangelho de Deus já está aqui. Porque Cristo é o evangelho. Ele é a salvação. Então, quando ele começa seu ministério, ele chama as pessoas ao arrependimento. O irmão focou muito bem o ponto interessante. Muitas vezes, irmão, a gente vai querer dar um estudo, a gente quer apontar o erro da pessoa. E ela que tem que reconhecer, através do estudo, que ela começa a conhecer a verdade, ela vai reconhecendo que aquilo que ela está praticando é errado. Muitas vezes, irmão, muitas pessoas param de estudar a Bíblia porque nós apontamos o erro. Você fez isso, você fez aquilo, é errado, é pecado. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos levar a pessoa a entender. E ela entendendo, ela se arrepende e muda a sua vida, a sua posição, né? Então, vemos aqui que Cristo, quando ele se batiza, ele inicia o ministério, né, do reino de Deus aqui na terra. E é um ponto maravilhoso para nós, irmãos. O Filho de Deus, agora, andando nessa terra, pregando o evangelho e chamando ao arrependimento, né? Chamando a cada um de nós ao arrependimento, a mudança de vida. Devemos abandonar aquelas coisas que muitas vezes a gente pratica, que às vezes minha esposa, meus filhos não sabem, mas eu preciso me arrepender e abandonar, né? Cada um de nós, irmão, tem no fundo algum pecadinho que está escondido que a gente precisa confessar e precisa abandonar, né? Jesus está voltando, e eu tenho um tio que prega sempre, Jesus vai voltar na nossa geração. Por que ele diz? Porque Jesus, quando você fechou os olhos para a morte, Jesus já volta para você. Então ele vai voltar na minha geração e na sua geração. Quando nós fechamos os olhos para a morte, Jesus já volta para você.
Então, o dia é hoje de salvação. O dia é hoje de arrependimento, de mudança de vida. Assim como Cristo veio, nós devemos ser esses pregadores do Evangelho. Levar para as pessoas que ainda não conhecem esse Evangelho. Elas precisam conhecer. Nós estamos aqui, nós não fomos chamados aqui para passar um sábado aqui deleitoso. Nós temos uma missão. A missão que João Batista veio e Cristo nos deixou. De sermos instrumento de Deus, conduzindo almas para o reino de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então essa lição de Marcos vem nos dizendo desse Evangelho tão maravilhoso, irmãos, que está aí disponível a cada um de nós. Eu tenho certeza que a maioria aqui não é adventista de berço, mas foi alguém que se dispôs e foi na sua casa e falou desse Jesus. É por isso que estamos aqui. Então agora chegou a nossa vez de nós sermos instrumentos na mão de Deus para que possa conduzir pessoas aos pés de Jesus. Essa lição é muito maravilhosa. Obrigado. Então, estamos apenas começando, tá? Estudar o Evangelho de Marcos, vai ter muita coisa boa aí, né? Pessoal? Exatamente. E no final, né? Jesus fala lá em Marcos 1, 13 e 14. Deixa eu ler aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. Do que ele estava falando? Tinha a profecia de Daniel. Exatamente. Que apontava para a primeira vinda de Jesus. Exatamente o ano que ele seria batizado lá, apontava. E essa profecia apontava também para o fim dos tempos. Então o tempo seria cumprido na época de Jesus e seria cumprido também na época da segunda vinda de Jesus. E nesse momento, o tempo está cumprido de novo. E Jesus pregando aqui, ó. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, de novo, Jesus fala para nós, ó, o tempo está cumprido. Eu posso voltar a qualquer momento. Se arrependa. Tem coisas que você precisa se arrepender? Existem coisas na sua vida que você precisa se arrepender? E crer mais. Crer mais do que você está crendo? Eu tenho. Até isso é um pedido de oração que eu gostaria de fazer. Orem para que eu creia mais e para que todos nós creiamos mais. Tá? Porque o tempo está cumprido. Em qualquer momento, Jesus vai voltar. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. E vamos estudar agora. Evangelho de Marcos, tá? Mais 12 semanas aí. Deus abençoe.